Ora, muito boa noite a todos. Agora sim, já estou no sítio correto. Houve um problema relacionado com o curso. Obrigado ao Senhor Paulo Felgueiras, antes de mais, porque eu tinha criado, para, como forma de manter sempre ativo o alerta para o curso, eu tinha mantido aquele vídeo e aquela reunião para ser iniciada através do Zoom, e supostamente seria dia 30. E como era a última, era a mais recente, aliás, que teria de começar e já estava programada há muitos dias, eu esqueci-me de eliminar. Por isso é que eu, pelo visto, estava a ser transmitido noutro sítio e agora, afinal, já consegui apagar e já estou no sítio correto, que é exatamente esta reunião de Barremude. Portanto, peço-vos imensa desculpa por esse engano e por este atraso que aconteceu mesmo por mera culpa minha. Ora bem, uma vez mais, boa noite a todos. Começo por agradecer a todos aqueles que estão aqui presentes e aproveito e solicito também a todos aqueles que forem entrando que coloquem o seu gosto e que, como forma de partilhar e de incentivar também o canal, é uma coisa rápida e não custa nada, colocar o gosto, ajuda a promover. Antes de mais, tenho de referir que estive ausente por estes dias por variedíssimas razões. Uma delas foi a preparação do curso O Sistema Político na Rússia, que ministrei nas passadas terça e quarta-feira. Aliás, teve uma ótima adesão, mesmo sem publicidade de relevo, acabou por ter uma ótima adesão, até mais do que aquela que eu esperaria sem publicidade. Portanto, agradeço a todos aqueles que participaram, a todos os que tornaram o curso possível e posso dizer que, naturalmente, que já tenho em vista a programação de uma segunda edição e também, para aqueles que também estiverem interessados desta vez em seguir essa mesma formação, com um horário eventualmente mais simpático, talvez ao fim de semana, talvez também em horário pós-laboral. Portanto, muito agradeço ao Sr. Miguel Machado, que foi de facto dos que frequentaram o curso e que permite às pessoas terem o conhecimento, pelo menos, do essencial sobre o funcionamento da política na Rússia e como é que está tudo organizado e estruturado. Um outro que eu também já estou a preparar para poder ministrar brevemente é o sistema político na China, que acho que também que é outro grande tabu que existe, que é perceber, falar-se, perceber como é que estas coisas, como é que o sistema acaba por funcionar na China. E uma boa noite também à Maria, uma boa noite também ao Sr. Jamie Tinker, bem obrigado, agradeço a todos. Portanto, foi aí sobretudo que se deveu a minha ausência, mas nem por isso deixei de ir acompanhando os eventos e tanto assim é que aqui está. Portanto, o Sr. Mário Almeida, por acaso, começa a entrar sobre um tema que nós vamos aqui abordar esta noite, que é a questão de Bakhmut. E é interessante, e entrando já no tema, é interessante nós falarmos de Bakhmut, porque isto acaba por acontecer, todos estes eventos que nós estamos a ter, acabam por surgir na semana em que se celebram, ou se celebraram, os 80 anos da batalha final que marcou a vitória na Batalha de Stalingrado. Ou seja, Stalingrado, se bem se recordam, começou por ser ocupada pelas tropas nazis, como um fait divers, digamos assim, de Adolf Hitler, e como um capricho que ele tinha, porque, dado o simbolismo do nome que a cidade tinha, que hoje chama-se Volgogrado, é aliás uma cidade que eu, infelizmente, ainda não tive a hipótese de visitar, já está. Ainda eu não tinha ido a primeira vez à Rússia, já tinha como ambição e como sonho ir a Volgogrado, sobretudo para ver a grande estátua de a Mãe Pátria Chama, e que é uma estátua, um monumento tremendo, e que, além daquele monumento, depois o que é também igualmente interessante é ver todo o contexto à volta, que tem um conjunto de um, obras, e acima de tudo obras, esculturas da era soviética, de arte soviética, que são muito expressivas,
muito dramáticas, muito realistas ao mesmo tempo, e eu posso dar-vos pelo menos o exemplo da experiência de quando vi a Mãe Pátria, porque também existe uma Mãe Pátria, além da Bielorrússia, mas também existe uma Mãe Pátria em Kiev, também muito bonita, e que à volta não tem só a Mãe Pátria, tem também depois todas estas obras da era soviética, que são coisas absolutamente lindíssimas de ver e que simbolizam não só o sofrimento, mas como tudo aquilo que passaram na altura da ocupação nazi. Mas, voltando outra vez a focar-me em Volgogrado e na batalha na antiga Stalingrado, começo por referir que agora a Duma decidiu, a Duma estatal, o Parlamento russo, a Câmara Baixa, decidiu que todos os anos, durante um período de 10 dias, Volgogrado terá o nome de Stalingrado. Portanto, durante um período de 10 dias seguidos, todos os anos, Volgogrado vai chamar-se, excepcionalmente, vai substituir o seu nome por Stalingrado. Portanto, é uma homenagem àquela que foi, que acaba por ter o simbolismo e acaba por ter uma importância histórica, a meu ver, muito importante, porque isto não foi só uma batalha que foi depois vencida pelo Exército Vermelho. É preciso terem atenção que este foi o primeiro evento que marcou, por assim dizer, a mudança de rumo que a Segunda Guerra Mundial estava a ter na altura, porque foi a Batalha de Stalingrado, a 2 de fevereiro de 1943, que os nazis, pela primeira vez em toda a guerra, desde o início a 1 de setembro de 1939, se renderam, perderam uma batalha e foram obrigados à rendição. Eu peço desculpa por estes alertas, mas isto é o mapa que eu vos vou mostrar a seguir e que vai dando notificações, já vos mostrarei. Mas, portanto, como eu vos estou a dizer, marcou um ponto de viragem na Segunda Guerra Mundial, porque foi a primeira rendição nazi, foi a primeira obrigação de rendição e de recuo efetivo por parte dos nazis. Depois tivemos também outros exemplos, e eu não estou com isto a dizer que se não fosse o Exército Vermelho, que a União Soviética sozinha venceu a Segunda Guerra. Não posso dizer isso, acho que isso é desonesto, mas também é desonesto dizer que foram os aliados ocidentais que venceram a guerra. Ou seja, só foi possível vencer a Segunda Guerra Mundial porque um grupo de Estados e de estadistas com visões ideológicas absolutamente antagónicas, mas com um objetivo comum, que era destruir aquele que era o inimigo que os ameaçava destruir a todos, estavam unidos em torno desta mesma causa. Todos foram fundamentais, todos foram determinantes numa situação desta natureza. Mas a Batalha de Stalingrado marca a mudança de rumo da guerra, e depois, naturalmente, também tivemos como um dos elementos decisivos o desembarque na Normandia. Portanto, naturalmente, nós também não podemos, o famoso dia D, nós não podemos ignorar nenhum destes eventos, mas o seu dono, Stalingrado, como eu referi, agora, porque isto aconteceu porque Hitler, de facto, insistiu que queria humilhar Stalin através da conquista de uma cidade que tinha o seu nome. Em vez de preferir centrar as suas forças e a sua estratégia em outro tipo de objetivos, nomeadamente a caminho do Cáucaso, onde poderia ter acesso a outras cadeias de abastecimento e a outros, mas que pudessem facilitar o esforço bélico e que mais tarde ou mais cedo iria passar por Stalingrado. Hitler preferiu ficar num ponto que não teria grande importância estratégica na altura, e para todos os efeitos acabou por dar-se muito mal. Portanto, a ocupação começou e a batalha começou em agosto de 1942 e encerrou em 1943, já quando nós chegámos ao ponto em que Friedrich Paulus acabou por assinar a rendição do remanescente das forças nazis que ainda lá se encontravam. Eu recordo que o destacamento nazi na altura era um número absolutamente absurdo de soldados nazis que estavam ali envolvidos naquele tipo de esforço. Portanto, estamos a falar de centenas de milhares só de início. Nós estamos a falar de perto de 300 mil militares nazis envolvidos naquele esforço.
e depois tanto foram reforçando, não só os próprios nazis, mas como depois também os seus aliados, ou mesmo não sendo aliados, os outros que não sendo aliados, mesmo assim se viram envolvidos naquele meio, e que, por exemplo, os nazis, aquela força que nem sequer chegava inicialmente a 300 mil, subitamente o número de baixas que os nazis tiveram nesta batalha, num período de 5, 6 meses, andou na ordem dos 700 mil mortos. Portanto, nós estamos a falar de números verdadeiramente estratosféricos. Estamos a falar também que Itália e os italianos, na altura de Benito Mussolini, perderam entre 100 a 115 mil militares. Os romenos perderam entre 100 a 110 mil, e há também estimativas que apontam para 150 mil, portanto é sempre um número indeterminado, e mesmo a Hungria também perdeu cerca de 140 mil. Isto só por parte do lado agressor. Mas depois, se nós olharmos para as baixas na União Soviética, nós vemos que essas então excederam 1 milhão de soldados só ali envolvidos. Portanto, nós estamos a falar, lá está, de números absolutamente incríveis no mau sentido da palavra, como é natural, no sentido negativo da palavra, de morte que foi causada de forma absolutamente desnecessária, gratuita, ainda por mais, e quando eu digo também desnecessária e gratuita, claro que todo o esforço em contexto bélico e esforço militar é sempre inútil. Mas ainda para mais, tratando-se de uma frente que, na altura, do ponto de vista dos nazis, nem sequer era prioritária. Portanto, aquilo foi uma forma, a confiança era tanta, a basófia era de tal forma, por parte dos nazis, que não tinham tido qualquer oposição, e andavam basicamente a conquistar território por todo lado, que Hitler achou-se na condição de querer dar uma tremenda humilhação que desmoralizasse o próprio Stalin. E a coisa acabou por correr mal. Agora, o que é que há a destacar aqui? Nós estamos a falar de foi o 80º aniversário. E faz-me alguma confusão ver que a importância que se tem dado a importância que se tem dado a este incidente, a esta batalha de Stalingrado, e sobretudo reconhecer o mérito, o sacrifício de todos aqueles que combateram, acaba por ser, de certa forma, um ponto de crítico, no sentido de se olhar para Stalingrado como se fosse apenas mais um incidente da Segunda Guerra Mundial. E eu aqui destaco, não necessariamente, o facto de Stalin ter mantido e ter insistido que o Exército Vermelho se mantivesse a resistir àquela ofensiva, como, porque eu acho que acaba por ser um fator secundário, porque acima de tudo havia aqui uma questão muito especial, é que os nazis não estavam habituados na altura e não sabiam combater em contexto urbano. Ou seja, estavam habituados a entrar com forma de rolo compressor, mas em áreas que não fossem necessariamente urbanas. Naturalmente que depois havia outras formas de poder pressionar, e a verdade é que Stalin não decidiu simplesmente mandar sacrificar todos aqueles que estiveram na frente de Stalingrado, até o último soviético. Claro que isto também fazia parte, mas por outro lado havia um conjunto de fatores que fizeram com que Stalin insistisse na resistência, mudou desde a liderança da direção de todos aqueles que se encontravam em Stalingrado, mas para todos os efeitos havia desde logo as questões climáticas, que os soviéticos sabiam que iriam acabar por ser mais tarde ou mais cedo extremamente hostis. Se resistissem, se aguentassem mais algum tempo, os soviéticos sabiam que iam ser condições extremamente hostis para os nazis. E depois, por outro lado, havia também o fator que eu referi, que é a incapacidade ou a baixa noção e baixa capacidade dos nazis para combaterem meios urbanos, sobretudo quando eram alvo de resistência. E depois tinham também outro aspecto, que era a falta de cadeias de abastecimento e de apoio ao esforço bélico dos nazis naquela frente. Ou seja, havia um desfazamento muito grande, um distanciamento muito grande, que obrigava os nazis a terem de conquistar Stalingrado a todo custo e da forma mais rápida possível. Porque se ali as coisas se mantivessem, se prolongassem durante muito tempo, poderia acabar por ser complicado, como aliás se veio a revelar. Portanto,
Neste ponto, conseguir comparar a resistência dos ucranianos com o esforço que foi feito, o esforço dos ucranianos em Bakhmut para aguentarem até o último ucraniano, com o esforço que foi feito na altura pelo Exército Vermelho em Stalingrado, parece-me que não faz sentido porque os russos não têm nenhum destes constrangimentos que na altura os nazis enfrentavam. Portanto, os russos não têm pressa, os russos, pelo contrário, os nazis estavam habituados àquela estratégia de rolo compressor e de resolver todos os sítios por onde passassem da forma mais rápida possível. Os russos têm uma abordagem completamente diferente, que aqui já falei, a chamada guerra de atrito ou de atrição, digamos assim, que é no sentido de continuarem no terreno, desgastarem, tentarem desgastar, insistir nesse desgaste, até que, quando sentirem que o inimigo já está suficientemente desgastado, então aí sim passam por uma abordagem mais direta e mais musculada. Depois, as cadeias de abastecimento também não são propriamente um problema. Depois tínhamos outra situação ainda, é que, para vocês terem noção, e que é algo, por exemplo, que eu na prática não tenho noção, quem está na Polónia, quem está a ocupar a frente na Polónia, para conseguir, na Polónia e depois mesmo que chegue aos países do Báltico, para conseguir chegar até Moscou, tem centenas, para não dizer mesmo, cerca de 2.000 quilómetros de distância, tudo em território completamente plano. E primeiro que se chega a Moscou, para se conseguir chegar a Moscou, é preciso montar uma cadeia de apoio a todo aquele esforço extremamente complexa, algo que os nazis naturalmente também não tinham essa capacidade. Ou seja, os nazis só tinham a estratégia deles montada e só tinham capacidade para resolver toda aquela frente num curto espaço de tempo. E a confiança era tal que nem sequer pensaram como é que se haviam de preparar caso algum incidente pudesse acontecer. Portanto, nós estamos a falar de contextos completamente diferentes. A Rússia não enfrenta nenhum destes constrangimentos. Já diferente é aquilo que os ucranianos estão neste momento a viver em Bakhmut e que, a meu ver, é comparável com aquilo que os nazis depois viveram em Stalingrado. Ou seja, houve a notícia ontem, entre ontem e hoje, de que os russos conseguiram finalmente bloquear e travar a última hipótese que havia para os ucranianos de poderem ser guarnecidos, portanto, de poderem receber qualquer tipo de apoio, quer em termos de mantimentos, quer também em termos de armamento e de deslocação para Bakhmut de homens para poderem combater, para poderem, de certa forma, auxiliar aqueles que se encontravam no campo, na linha da frente, naquela linha de contacto. Portanto, tendo essa notícia, isto coloca desde logo um cenário como sendo o mais provável. É que não há hipótese, não havendo hipótese de serem apoiados e de serem abastecidos, os restantes militares que se encontram no centro de Bakhmut só têm duas hipóteses. Ou se rendem, ou então permanecem no local e abandonam eventualmente a cidade, aqueles que se renderem, se diz verdade, aqueles que para eles poderem abandonar Bakhmut, ou então vão continuar a lutar até morrer. E quando eu digo até morrer, é, ora, através do fogo que vier a ser canalizado e dirigido por parte dos russos, ora, através de continuarem a resistir naquele centro e morrerem sem acesso à alimentação, sem acesso a rigorosamente nada. Portanto, neste momento, os russos estão praticamente com o controle. Muito obrigado, Sr. Carlos Romão, pela ajuda, pelo contributo que dá e também, acima de tudo, pelo reconhecimento que faz e pelo valor que dá ao meu canal. Ora bem, Sr. Filipe Damasceno, boa noite e faz aqui uma pergunta pertinente. Como é que se faz essa guerra de desgaste? Como é que ela funciona? A forma como funciona é, em traços gerais, os militares. O Sr. José Francisco Fernandes foi o senhor que fez, então o meu obrigado também, porque às vezes não vem lá o nome e torna-se difícil de conseguir saber quem é, mas agradeço imenso, tal como a todos os restantes que através de MBWay, PayPal, ou também através do IBAN e até mesmo do Revolut têm feito esse contributo. Fica desde já o meu agradecimento. Sr. Adriano Freitas, o meu obrigado também pelo contributo que faz e uma vez mais pelo reconhecimento que acaba por fazer.
o meu muito obrigado. Mas, voltando a responder então à questão de como é que está essa guerra de atrito, é fácil de explicar, entre aspas. Ou seja, basicamente, quem quer atacar não ataca, ou pode fazer algumas ações provocatórias para tentar provocar do inimigo que venha a arriscar e que venha, de certa forma, a tentar avançar e progredir no terreno como forma de conseguir expulsar daquele local o inimigo, mas aquilo que os russos fazem basicamente é tentar conquistar posições que obriguem, de certa forma, os ucranianos. Senhor Jambaião, o meu muito obrigado também pelo contributo que faz e muito obrigado também por estar sempre aqui presente no canal e pelo reconhecimento que dá. Portanto, basicamente, os russos o que tentam fazer é ocupar localidades estratégicas em torno daquele que é o seu grande objetivo, por exemplo, um centro de cidade ou de um local que seja considerado estratégico, e depois é esperar que o inimigo, de certa forma, arrisque e tente aproximar-se também daquelas posições para tentar afastá-los, ao mesmo tempo que, por outro lado, os russos fazem uso do seu aparato aéreo. Ou seja, com o seu aparato aéreo, o que é que eles conseguem fazer? Conseguem atacar depósitos de munições, conseguem atacar locais onde se encontram sediados militares, ucranianos, conseguem atacar recursos que vão ser importantes para todos os efeitos para aquele esforço que os ucranianos estão a fazer. Ou seja, vão eliminando quer recursos humanos, quer equipamento, e aos poucos vão retirando capacidade ao inimigo de poder, de alguma maneira, poder continuar a resistir da maneira que reage. Portanto, e depois, quando a situação já se tornar mais favorável, então aí passa-se para a vertente ofensiva e começa-se a tentar atacar com o objetivo de aí sim fazer a limpeza do remanescente que ainda se encontrar no terreno. Isto tem funcionado de forma relativamente positiva para os russos. Ainda hoje tive a notícia de que houve um ataque a Kherson, houve um ataque a Kherson na margem direita, portanto aquela margem de onde os russos retiraram. As pessoas, sobretudo quem não faz a mínima ideia do que é um contexto de guerra, do que é tomar decisões militares, de quem muitas vezes tenta humilhar ou alguém que seja mais entendido nestes assuntos, como por exemplo o Major-General Agostinho Costa, o Major-General Carlos Branco, que sabem o que é estratégia militar, que sabem o que é contexto de conflito armado e sabem também, conhecem a forma como NATO e russos funcionam. Добрый вечер, senhora Helena Soares. Obrigado também, Filipe Damasceno. Espero ter sido, de certa forma, claro. E lá está, quando eles diziam que aquela retirada dos russos, que era de facto uma retirada estratégica, eu também o disse aqui, a pretensão dos russos é que seja uma retirada estratégica. Agora, se os russos não tiverem capacidade para segurar o restante território para o qual retiram, então naturalmente que aquela retirada estratégica, afinal, acaba por não funcionar. Quando se fala em retirada estratégica, é recuar, mas com o objetivo de obrigar, lá está, o inimigo a arriscar ou de criar posições de defesa mais sólidas que permitam depois dirigir. Sr. Eri Rodrigues, um grande abraço também para Angola e neto também de madeirenses. Um abraço para Luanda. Muitos angolanos também que estão cá em Portugal e que vão acompanhando também o canal. Eu agradeço imenso. Um forte abraço, Sr. Eri Rodrigues. Muito obrigado. E para todos os efeitos, aquilo que aconteceu em Kherson foi simples, foi os russos preferiram retirar para a margem esquerda do rio Dnieper, porque a partir daí tinham posições de defesa mais vantajosas e iriam permitir também, por outro lado, que o inimigo se expusesse como está a fazer. E a verdade é que os ucranianos, desde então, têm insistido em abordagens pela via fluvial, a tentar atravessar o rio Dnieper, e todas essas abordagens têm sido frustradas pelos russos, ou seja, continuam a fragilizar e a retirar elementos e ativos às forças armadas ucranianas, e ainda hoje houve o ataque dos russos a um armazém, onde guardavam munições e guardavam armamento, os russos, os ucranianos, aliás, em Kherson. Ou seja, é desgastar, retirar potencial ofensivo ao inimigo,
até que lhe restem poucas possibilidades e se consiga uma vantagem em que, à partida, seja altamente provável que, com uma incursão ofensiva, se consiga sair vencedor sem estar a sacrificar os seus homens. Pronto. Esta é a abordagem que os russos têm escolhido. E a verdade é que, em Bakhmut, o cenário não tem sido diferente. E agora, neste momento, os russos têm o controle de todas as rotas, têm o comando da linha de fogo, conseguem estabelecer fogo para todas as vias possíveis para conseguirem abater qualquer tentativa de abastecer o esforço bélico da Ucrânia em Bakhmut. O que é que isto significa? Isto significa que, quando eu ouço Zelensky a dizer que é preciso continuar a lutar até o último ucraniano, não podemos desistir de Bakhmut, temos de ir com Bakhmut até ao fim, sacrifiquem-se, temos de continuar, temos de continuar, temos de continuar. É verdade, Sr. Paulo Guerreiro, os russos estão a entrar pela retaguarda da linha, pois posso dizer que foram 3 paióis em Kherson. Os russos hoje tiveram um dia arrasador, no sentido positivo para eles, exatamente pelas baixas que conseguiram causar, e não foram só necessariamente de homens, foram também as baixas acima de tudo de equipamento, porque os homens sem equipamento não têm grande utilidade, nem têm grande vantagem. Da mesma maneira como ter muito equipamento e não ter homens, vai tudo dar ao mesmo. Já vou falar dessa questão, Sr. Filipe Vieites, já vou falar dessa questão. E então, aquilo que eu basicamente posso dizer relativamente à situação de Bakhmut é que, de facto, continuam aquele princípio de não nos vamos render, não vamos entregar Bakhmut, vamos continuar com Bakhmut e depois, quer dizer, eu olho para aquilo que aconteceu em Stalingrado. Eu olho para a história e vejo que o tenente-general Friedrich Paulus, perdoem-me o meu alemão é simplesmente miserável, portanto a dicção não é propriamente a melhor, mas toda a gente sabe quem era o marechal da Segunda Guerra Mundial alemão, que dirigia as operações do 6º Batalhão na Batalha de Stalingrado, e até ele teve a noção de que, se não assinasse a rendição ao Exército Vermelho a 2 de fevereiro de 1943, que aquilo que iria acabar por acontecer era serem todos dizimados. E até um general nazi teve a noção de que combater pelo Estado e sacrificar tudo em favor de uma campanha que iria levar mais tarde ou mais cedo a que todos morressem, não fazia sentido. Ou seja, eu consigo encontrar neste momento mais humanidade e mais humanismo num general nazi que deveria ter uma sede tremenda de continuar a causar baixas à União Soviética e ao Exército Vermelho. Acredito que sim. Acredito que tivesse uma lealdade e uma fidelidade canina a Adolf Hitler, mas, mesmo assim, chegou a um ponto em que percebeu, não, se nós continuarmos nisto, vamos acabar por... Os meus homens vão morrer todos. E das duas uma, ou eu acabo por me render mais tarde, mas eles morreram todos, ou então ainda posso salvar alguns. Portanto, eu encontro mais noção, mais moral, mais compaixão, mais sentido de Estado, mais sentido humanista, num general, num marechal nazi, do que propriamente neste momento em Volodymyr Zelensky e naqueles que estão a conduzir e a dirigir os homens ucranianos em Bakhmut. Porque já estava mais do que na hora de os ucranianos definitivamente evacuarem Bakhmut e retirarem, se não se rendessem, pelo menos abandonassem, porque a probabilidade de serem vitoriosos de um contexto daqueles, eu posso dizer que deve ser muito perto de zero. Sr. Jimmy Tinker, é assim, eu não estou a dizer que os nazis eram humanos. Não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que consigo encontrar um pingo de decência, de noção, até de compaixão e de solidariedade para com os seus, do que propriamente neste momento consigo encontrar nos ucranianos. A teoria de vamos sacrificar tudo até o último ucraniano não faz qualquer sentido. E não faz sentido porque vão continuar a dizimar o próprio povo, sobretudo em contextos em que é absolutamente improvável que possam sair vitoriosos. Bakhmut
se não está perdido ainda, é uma questão de tempo. Se as coisas continuarem assim, é uma questão de tempo. E o problema é que, se ainda me disserem, bom, mas os ucranianos estão a aguardar a chegada de novos reforços. Não é um plano. Esses reforços não vão chegar a tempo. Se as pessoas me disserem que, de facto, há aqui algo que no muito curto prazo vai acabar por acontecer, eu consigo compreender a estratégia de resistir. Mas não há nada que possa acontecer no imediato ao ponto de conseguirem, de certa forma, mudar e inverter este rumo atual. Depois, como se não bastasse, como está aqui a dizer, por exemplo, o Private Security Africa, sobre o fim oficial do Grupo Mozart. Bom, o Grupo Mozart, para já, não foi um nada morto à partida, mas deu para todos os efeitos para conseguir, de certa forma, adiar um pouco esta inevitabilidade. Deu para que morressem milhares de homens nesta frente, e, para todos os efeitos, o que aconteceu com o grupo Mozart foi que o próprio comandante dessa força, como sabem, que era do norte-americano, que esse próprio comandante, ele o que acabou por fazer foi, acabou por perceber que não tinha meios suficientes para conseguir lutar de igual para igual, quer com o grupo Wagner, quer também com as forças da República Popular de Donetsk. Portanto, não tinha sequer qualquer tipo de hipótese de poder ser vencedor, e também por uma razão muito simples. É que, para já, aqueles que eram destacados para o campo de batalha não tinham experiência, nem tinham treino minimamente suficientes. Depois tínhamos outra vez a questão do equipamento. Depois tínhamos outra vez a questão do financiamento. E depois, finalmente, ainda hoje vim a saber também, li, que eram muito conhecidos os elementos que iriam integrar, ou que integravam o grupo Mozart, sobretudo por perderem muito tempo, muito mais tempo interessados em casas de alterno na Ucrânia e em consumo de álcool e de drogas do que propriamente foco naquilo para qual estavam a ser destacados. Portanto, a verdade é que eu tive também acesso a esta notícia hoje, é que tudo isto acabou por mostrar uma força extremamente frágil, e querem se comparar com o grupo Wagner, a única coisa que ajudaram foi apenas ajudar a adiar o inevitável. Portanto, se o objetivo é empatar e ganhar tempo, conseguiram ganhar algum tempo, mas no fim, qual é o preço para conseguirem ganhar tempo? Será que vale a pena, desta forma, sacrificarem as suas vidas? Acho que isto. Oh, Miss Ruth Greening, good evening. In the end, because this is a live video, I'm presently live streaming, but soon after I end this stream, I will add in a couple of hours the subtitles in both Portuguese, English, and Russian as well. So thank you very much for your confidence, for your trust. And at the same time, thank you very much for following me. I hope you can share everything you have, at least regarding to share the video as well as the link. And I hope you enjoy the content in the end. So have a nice evening, but at least once again, thank you very much for following, and the subtitles will be added in the end. Thank you very much. Senhora Olga, muito obrigado também. Большое спасибо. E a nossa luta pela verdade, sem dúvida, pravda. Portanto, sem sombra de dúvida. Mas aquilo que eu vos posso dizer é que neste momento Bakhmut Bom, não consigo, Mr. Jamie Tinker, não consigo de facto incluir as legendas em tempo real. Mas depois, no fim, vou acabar. Conseguiu, vem de Volgogrado, já fica a saber, temos aqui também pessoas com ligação a Volgogrado. Eu, sem sombra de dúvida, que eu tinha previsto na minha viagem a 2020, que eu tinha programado numa das minhas viagens para a Rússia, que era em 2020, eu já tinha tudo planeado para ir a Volgogrado. Só que depois a pandemia estragou e arruinou esses planos todos, mas eu tenho a certeza que irei a Volgogrado mais tarde ou mais cedo. Para quem não sabe, estamos a falar de mais ou menos 1000 quilómetros, 1000 a 1200 quilómetros abaixo de Moscou, para sul de Moscou. Portanto, a Rússia, estamos a falar de uma distância considerável, é quase como ir de Lisboa a Barcelona, quase, mais coisa, menos coisa, naturalmente.
O Sr. Luís Parada pergunta, para onde irá agora o Grupo Wagner? O Grupo Wagner primeiro tem de resolver a situação de Bakhmut. Depois, neste momento, a missão do Grupo Wagner resume-se sobretudo, hum, à província de Donetsk. O que é que eu vos queria falar mais? Portanto, Stalingrado, acho que não é por acaso que estejamos a celebrar os 80 anos da vitória de Stalingrado, era importante nós olharmos para aquilo que cada um dos atores acabou por fazer. E qual é que foi o contributo de cada um dos atores envolvidos para que as coisas acabassem por acontecer de certa forma, podendo salvar o máximo de vidas possível. E aquilo que está a acontecer em Bakhmut não é necessariamente isso. Portanto, como eu referi, as tropas russas, para todos os efeitos, ou da aliança pró-russa, continuam a explorar também outro tipo de territórios. Eu posso dizer que ainda ontem continuaram a libertar também algumas aldeias, algumas localidades, e que, por exemplo, ainda hoje, também nas proximidades, Krasnoarmeysk foi também um local onde foram destruídos depósitos de combustível e para equipamentos militares dos ucranianos. E, além disso, foram também atingidos depósitos com munições em Kurahovka e também em Mihailovka, tudo na província ou na República Popular de Donetsk. Portanto, como vocês veem, aos poucos nós podemos começar a perceber que os russos continuam a aproximar-se. Aliás, ainda hoje estava a ver, também uma vez mais nas notícias, que em Slaviansk, os russos estão muito perto também de Slaviansk. Slaviansk, eu já vos vou tentar mostrar aqui neste mapa onde é que fica Slaviansk para vocês terem a noção, mas eu vou partilhar convosco o mapa porque acho que só tem a ganhar em ver em tempo real. Acho que conseguem ver, pelo menos eu quero acreditar que sim, conseguem. Deixem-me só baixar aqui para eu ver como é que está a imagem, enquanto eu me estou a apoiar no mapa. Muito bem, boa. Vocês conseguem ver, então, este mapa que eu aqui tenho. Como percebem, aqui onde está o meu rato é mais ou menos a zona do Donbass, não é? Temos aqui Zaporozhye, temos aqui a cidade de Dnipro, temos aqui o centro, Dnipro, e Kharkiv. Aqui a vermelho está a fronteira que demarca o território, a distância entre Ucrânia, ou a diferença territorial, a fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Muito bem, nós temos aqui então Kramatorsk. Eu vou começar a ampliar. Espero que isto não fique muito lento, como ficou noutras ocasiões. Não quero, porque senão não vou fazer outra coisa se não receber estas notificações, porque eles estão sempre a atualizar, por um lado é bom, mas por outro, bom, eu espero que isto não fique muito, muito complicado. Eu ainda vou aprender aqui a pôr melhor as coisas, mas para vocês verem, vejam como é pertíssimo. Aqui temos Kramatorsk, que é um dos outros objetivos, e depois temos aqui Slaviansk e Bakhmut. Vou ampliar um pouco mais, porque julgo que assim vocês não conseguem ver, e é ingrato estar a olhar para este mapa desta maneira, mas estou a tentar aumentar sem que com isso venhamos a perder o ritmo, digamos assim, com que as coisas são apresentadas. Mas, como vocês veem, nós estamos a falar de uma distância de Bakhmut para Kramatorsk que anda mais ou menos em torno dos 20 e poucos a 30 quilómetros. E Kramatorsk fica praticamente colado aqui aqui à cidade também de Slaviansk. Ora bem, acontece que os russos já estão... Aqui era Soledar, como veem, Soledar também não está muito longe, e já falamos de Soledar já aqui há algum tempo, mas os russos estão, com base naquilo que eu vi hoje, a cerca de 5 km de Slaviansk, ou seja, é muito perto para fazer a pressão sobre Kramatorsk, que tem sido alvo de intensos ataques por parte dos russos. Kramatorsk é um importante centro também do ponto de vista estratégico para ucranianos e para russos, e sobretudo mais neste momento até para os ucranianos, porque é uma das últimas linhas de defesa que os ucranianos acabam por ter. E depois temos aqui, naturalmente, Bakhmut. Ora bem, quanto a Bakhmut, os russos neste momento, e com base nas notícias que eu pude apurar, encontram-se a 1,5 km
do centro de Bakhmut. Portanto, estão muito perto do centro de Bakhmut, estão muito perto também de Slaviansk. Aliás, ainda hoje houve a notícia de que o presidente da Câmara local deu ordem de evacuação da cidade, já porque diz, e reconhecendo que os russos são cada vez, a linha da frente, a linha de contacto, está cada vez mais perto da cidade de Slaviansk, o que significa que os russos têm mais facilidade em fazer uso de disparos de mísseis e de morteiros a partir de meios terrestres, à medida que se vão aproximando. Portanto, já não precisam de usar um armamento tão complexo para poder eventualmente atingir o centro da cidade ou para atingir alvos militares em Slaviansk. Mas aquilo que eu vos queria também dizer hoje, e que eu acho que é extremamente importante para nós conseguirmos compreender tudo aquilo que efetivamente se passa e a importância que todas estas localidades que eu aqui vos tenho falado, que acabam por ter para a frente, neste momento, de ataque dos russos e para poderem, a partir dali, consolidar território, é que nós temos, desde logo, os ucranianos fizeram um tremendo esforço para conseguir estabelecer 4 linhas de defesa, através das quais eles envidaram todos os seus esforços, com o objetivo de os russos não atravessarem aquelas 4 linhas. Porque, atravessando aquelas 4 linhas de defesa, os russos ficariam com a vida muito mais simplificada, muito mais facilitada, para poderem depois continuar a progredir no terreno, porque estas 4 linhas de defesa, para já, além das próprias defesas que foram ali instaladas para poder travar os russos, por outro lado também tem uma morfologia, portanto, características do terreno que facilitam ainda mais esse tipo de defesa que eles acabam por poder fazer. Ou seja, quem ataca nestas 4 linhas de defesa acaba por ter a vida extremamente complicada. Ora bem, e a que é que eu me estou a referir em concreto? Deixa-me ver se isto não fica lento. Espero que não, mas para todos os efeitos, nós temos aqui a primeira linha. Deixem ver se eu consigo. Vou conseguir ampliar, eu espero ampliar sem perder a localidade. A primeira grande, se calhar até se perde se for assim. Pronto, esperem, deixem-me só encolher então mais um pouco para vocês perceberem basicamente no mapa como é que as coisas ficam. Isto fica lento, peço-vos desculpa, mas é mesmo assim que ele fica. Ora bem, a primeira linha de defesa que os ucranianos tinham montado para conseguir suster qualquer tipo de avanço por parte dos russos, caso conquistassem boa parte do território do Donbass, era a partir daqui de Lysychansk até, por aqui abaixo, até Gorlovka, ou chamada também, muitas vezes, de Gorlivka. E o que é que esta primeira linha basicamente significava? Esta primeira linha tinha como significado que além de todos os meios de defesa que ali tinham sido depositados, para todos os efeitos, como eu referi, a própria morfologia acabava por ser, toda ela também, extremamente importante, porque isso significava que de Lysychansk até Papasnaya e até Gorlivka, tudo isto acabava por ser logo uma primeira zona de dificuldade que era imposta aos russos. Depois, aliás, não foi necessariamente Gorlivka, era perto de Gorlivka, mas era sobretudo Papasnaya. Muitos de vocês, não sei se chegaram a ouvir ainda o ano passado, a questão de Lysychansk, que chegou a ser falada, Zalotia, já foi menos falado, mas depois nós tínhamos Papasnaya, que ficava aqui muito perto de Gorlivka, portanto, fica mais ou menos aqui Papasnaya, e então tínhamos esta linha que vinha de Lysychansk até Papasnaya, mais ou menos aqui. Depois nós tínhamos uma segunda linha que vinha por Marinka, Pieske, deixem ver se eu vejo onde é que está o Marinka, Pieske, estou a ver se conseguia recuperar para todos os efeitos, e que passava também, de certa forma, por uma região que se chama New York, e chama-se mesmo New York, em uma cidade que se chama mesmo New York, escrito assim em cirílico. Portanto, eles tornaram aquilo
basicamente quase ucrainizado. E aqui vou ter de aumentar, porque senão vocês não vão ver onde é que isso se situa, mas é a segunda linha de defesa que acabamos por ter. Bom, Marinka, pelo menos, encontra-se aqui, como vocês podem ver. Marinka está nesta zona e depois também tínhamos a Pieske, também uma outra onde houve intensos combates, como vocês sabem. Basicamente era esta linha. Eu vou reduzir outra vez e mais vale mostrar-vos assim por alto para vocês terem uma noção do espaço completamente diferente. Portanto, já tiveram aqui. Agora, pronto, agora foi demais, parece-me. Espera. Não, isto fica extremamente lento. Pronto, ok. Ora bem, Lysychansk, como eu disse, até à outra, à localidade de Papasnaya. Tivemos também de Marinka, que passa também por Avdivka, como que vocês também já conhecem, que é uma outra localidade. Portanto, aqui está Lysychansk, Papasnaya. Aqui passa exatamente a segunda linha de defesa. A primeira linha de defesa já foi furada. A segunda linha de defesa está praticamente também destruída. E depois nós tínhamos esta que vem de Siversk, Bakhmut, até cá abaixo. Portanto, nós temos aqui exatamente o Bakhmut, portanto, que ainda agora vos falei dessa localidade, que está, deixem-me só reduzir para aqui. Portanto, temos a primeira, segunda, depois temos a terceira e depois acabamos por ter a última e quarta, que é aquela que passa por Slaviansk e também por Kramatorsk. Tendo quebrado a segunda e a terceira linha, já estão praticamente totalmente quebradas. O que significa que, se conseguirem depois curar a última e que já estão a fragilizá-la e que passa por Slaviansk e por Kramatorsk, a partir daqui os russos terão, em princípio, um caminho muito mais facilitado e, como podem ver, deixem-me ver se vos consigo dar uma noção de mapa geral para vocês perceberem. Isto realmente fica lentíssimo, mas, como veem, já estamos a falar aqui de perto de 100 a 120 quilómetros de penetração no interior que os russos estão a conseguir fazer, que os aliados pró-russos estão a conseguir fazer. E vocês vejam ainda que nós estamos a falar já aqui de Dnieper e também estamos a falar, Kharkiv, mais tarde ou mais cedo, acabará por ser também um alvo de onde houve uma retirada estratégica, mas nós já estamos a falar da presença russa aqui, quando ainda até pouco tempo ainda estavam aqui muito, muito recuados, tal como em Zaporozhye, a mesma coisa. E isto é importante para todos nós termos noção de que os russos continuam, efetivamente, a conquistar território. Os russos estão na disposição de continuar com esta estratégia ou tática de guerra de atrito. Vou agora interromper aqui o que eu tenho, o que eu vos estava a mostrar. Essa chamada guerra de atrito. E os russos estão na disposição de continuar a desgastar, e aliás, não é por acaso que pois, Miguel Machado está aqui a dar uma boa dica, portanto vejam que no Google Maps talvez isto dê um exemplo diferente da morfologia, mas basicamente o que eu vos quero dizer, e creio que houve aqui mais alguém a fazer um contributo, pensando no vídeo que eu estava no mapa, Robotrix, muito obrigado também pelo contributo e pelo reconhecimento. A senhora Nando Roll também, a quem eu deixo também o meu sincero agradecimento por toda a confiança e acima de tudo, pelo contributo que têm dado ao canal. Mas, basicamente, aquilo que se passa é que a primeira, a segunda e a terceira praticamente são alvos e são obstáculos que já mais tarde ou mais cedo vão cair muito rápido, e os russos, estima-se, ainda hoje estava a ver que o diretor da CIA, o William Burns, tinha dito e estava a dizer que se espera que durante os próximos 2 meses os ucranianos venham a ter derrotas copiosas, perdas de militares muito significativas e também perdas territoriais muito grandes. Ou seja, se assim for, os russos conseguiram furar estas 4 barreiras que neste momento estão aqui constituídas como linhas de defesa,
e poderão, a partir dali, começar a fragilizar e até a expandir-se para outras áreas. Qual é que é o possível problema e aquilo que está neste momento a preocupar os russos? O que está neste momento a preocupar os russos é que estamos a assistir, muito obrigado também, Luís Correia, muito obrigado também. Nós não é suposto estarem a ser orientados pela fina nata da NATO. Pois é, Emílio, isso é mais um sinal que nos deveria inspirar, e já entramos no último ponto, mas os russos aquilo que temem entre aspas, no sentido de poder adiar ainda mais a concretização do objetivo, é que os russos estão a perceber que há cada vez mais um aglomerado de forças na zona de Zaporozhye. Eles estimam que mais dia menos dia os ucranianos vão dar início a uma ofensiva no sentido sul. Isso poderá ser o derradeiro suspiro dos ucranianos, se forem mal sucedidos, ou poderá acabar por ser algo que lhes possa dar confiança para tentarem dividir os russos, pelo menos entre aqueles que se encontram na Crimeia e em Kherson e aqueles que se encontram para o lado do Donbass. Eu diria que os russos só estão preocupados no sentido de acharem que mais tarde ou mais cedo vão ter de entrar neste confronto e que isto pode retardar um pouco mais aqueles que eram os seus planos. Mas, com base naquilo que a CIA tem dito, eu acho extremamente preocupante o facto de continuarem a sacrificar mais homens, o facto de continuarem a lançar ainda mais homens para a linha da frente e, acima de tudo, forças que vai ser cada vez mais difícil de conseguir substituir. E é isto que está a acontecer à Ucrânia na prática. E, entrando já naquela questão de estarem a ser orientados pela fina nata da NATO, isto dá confiança aos russos. A questão dos tanques Leopard, para já, começámos por referir que os tanques que iriam ser fornecidos pelos alemães à Ucrânia, que iriam ser os Leopard 2A6, portanto, que são praticamente última geração. Não são última geração, mas são praticamente última geração, permitem, por exemplo, se tiverem problemas de motor, relacionados com o motor, fazer a substituição do motor em 45 minutos, e não as versões antigas em que eles ficavam mais de metade do dia só para fazer a substituição do motor, quanto mais a restante manutenção. E eu ainda hoje estava a ver nas notícias que os alemães vão enviar a primeira geração de tanques Leopard, quer dizer, isto é material já muito ultrapassado, isto é tecnologia que já existe desde há várias décadas, e isto é basicamente aquilo que os russos querem. Mas o envio dos Leopard e aqueles Leopard, Sr. Luís Pacheco, que foram enviados para a Síria, nem sequer eram estes 2A1, ou seja, nós não estamos a falar de Leopard de quase de primeira geração, nós estávamos a falar de Leopard que andaria em torno do Euro 2A5, se não estou em erro, 2A4 era por aí. Portanto, estamos a falar de versões muito mais antigas e ultrapassadas do que aquelas que efetivamente os russos já estão familiarizados. E aquilo que acontece é que os tanques Leopard têm sido usados na ótica dos russos de uma forma extremamente vantajosa. Ou seja, aquilo que está a ser passado para os próprios militares russos e para as Forças Armadas russas é simples. Eles estão a dizer, se a NATO até já está a enviar este tipo de equipamento, é porque nós estamos a ser muito bem sucedidos na nossa missão. Ou seja, os russos percepcionam que estão a ser vitoriosos porque estão a obrigar a NATO a dar tudo aquilo que é o seu equipamento que é melhor e cada vez vão subindo mais a parada, vão estando cada vez mais resistentes e a verdade é que os russos ao mesmo tempo sentem que aquilo que estão a fazer no terreno que vale a pena, porque aos poucos estão mesmo a derrotar a NATO. Aliás, muita gente fala é certo que Putin fala em desmilitarizar a Ucrânia. Mas aquilo que neste momento Putin está a conseguir fazer é a desmilitarizar a NATO. A NATO automaticamente, e quase sem dar por isso, está a desmilitarizar-se, porque está a perder a quase totalidade de recursos que tem para poder utilizar em caso de necessidade. Portanto, já está em material altamente avançado, daquilo que seria expectável que não fosse necessário fornecer para a Ucrânia. E ainda hoje também apanhei um debate entre americanos. E os americanos estavam a dizer, então, mas calma lá, se a Ucrânia começou
a 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia tinha cerca de 3.000 carros de combate. Onde é que eles estão todos para agora nós termos de entregar e de fornecer mais 300 e tal a 400 para conseguir aguentá-los? Portanto, como veem, isto está a ser utilizado para dar ainda mais confiança aos russos de que estão a conseguir desmilitarizar, não a Ucrânia, que essa já está mais do que desmilitarizada, mas estão a desmilitarizar a NATO. E isto é um feito incrível, porque de facto nós temos uma aliança de 30 países mais a Ucrânia a darem tudo por tudo e mesmo assim não estão a conseguir fragilizar a posição da Rússia. Se isto é putinismo, bom, cada um vai pensar e vai tirar as suas conclusões. Se isto é pró-Rússia, cada um tira as suas conclusões. Agora, os factos no terreno não deixam enganar. E o que também não deixa enganar é esta última fase deste direto, que é a questão da cimeira ou da reunião que houve entre a União Europeia e a Ucrânia. Ou seja, nós já estamos a falar do 10º pacote de sanções à Rússia e agora é que os russos vão sentir na pele as sanções e agora é que os russos vão ser obrigados a recuar e agora é que os russos finalmente vão falir. Bom, não sei se viram, eu partilhei isso, quer no meu Twitter, quer também no meu Facebook, quer também na minha conta de Telegram, que eu aproveito e deixo aqui para quem quiser seguir, onde eu vou partilhando todas as informações relacionadas e as últimas notícias relacionadas com a situação entre a Ucrânia e a Rússia. E reparem que, não sei se muitos viram, mas no passado dia 30 de janeiro, o Fundo Monetário Internacional publicou um relatório com as estimativas macroeconómicas para 2023. E as conclusões do FMI, as conclusões estimativas do FMI, são extremamente interessantes. Porque se ainda há 2 ou 3 meses ainda diziam, bom, mas a Rússia em 2023 ainda vai continuar a assistir a uma contração da economia, o FMI está a projetar um crescimento da economia russa em 0,3%. E isto é em janeiro. Vamos ver qual vai ser a estimativa do FMI em junho, vamos ver qual será a estimativa do FMI em setembro. E o FMI diz outra coisa ainda. Para já, a economia russa estima-se que cresça praticamente ao mesmo nível da zona euro, que é 0,7% de crescimento. Perspectiva também, o FMI, que a economia russa cresça mais do que a economia alemã. Se estima que cresça apenas 0,1% em 2023. Vamos ver se será assim. Estima-se que crescerá a economia russa muito mais do que a do Reino Unido. A do Reino Unido estima-se que vá contrair, portanto, que a economia do Reino Unido leve um rombo na ordem dos 6%. E depois, é extremamente interessante de ver nesse relatório, eu vou partilhar depois o link convosco para vocês poderem ver, porque o relatório são os analistas da FMI que o fizeram. Aquilo que diz também é que, mesmo com as sanções do teto sobre o preço dos combustíveis, do preço do petróleo, que está a ser imposto à Rússia por parte do grupo do G7, o FMI estima que isso não vai afetar o volume de petróleo que teria como destino países que estão a aplicar as sanções e que, neste caso, estão a ser canalizados para outros países que não aplicam as sanções. Agora, muitos dizem, bom, mas ao menos a Rússia já não está a vender ao mesmo preço que vendia até há pouco tempo. É verdade. Mas se até há pouco tempo os russos tinham uma estratégia que andava muito à volta de nós podemos vender pouco, mas o pouco que vendemos vai nos dar a receita igual ou ainda maior do que aquela que nós recebíamos antigamente, agora os russos estão com uma outra abordagem, que é vamos vender muito para conseguir continuar a garantir a rentabilidade que nós estamos a ter. Portanto, e os russos têm petróleo suficiente para continuar a dar. Aliás, preparem-se porque a partir do dia 5 também alguns economistas já estimam com a imposição de sanções ao gasóleo, estima-se que o valor do gasóleo poderá aumentar, vamos ver se isso concretiza ou não, estou a dizer aquilo que especialistas no setor energético vários já disseram, portanto, que a partir do dia 5
isso vai começar a mudar. O Emílio me diz aqui que o teto ao óleo falhou por completo. Pois, falhou mais um, ou seja, é mais um pacote de sanções. Toda a gente dizia que ia ser fatal para a Rússia e, pelos vistos, é mais um pacote de sanções em que falharam em toda a linha. Portanto, e nós estamos agora a pensar, eu tenho de falar nós, porque sou português, estou em território da União Europeia, portanto tenho de dizer nós, também sou responsável, eu também vou votar, eu também coloco a cruz, também ajudo, de alguma forma, a que alguma força política tenha pujança ou não, e que outras percam essa pujança no Parlamento. Portanto, eu tenho de dizer nós. E nós aqui na União Europeia estamos a pensar, uma vez mais, entrar no 10º pacote. Quer dizer, aquilo que eu consigo ver, basicamente, é que de futuro nós vamos ter qualquer coisa como, se calhar, em 2029 ou 2030, nós já estamos a falar no pacote de sanções, já vamos no número 2389, mais um pacote de sanções, e desta que os russos vão acabar. Entretanto, a União Europeia já se extinguiu por incapacidade de subsistência, e a Ucrânia já não é Ucrânia há vários anos. Ou seja, a Ucrânia já é qualquer coisa, como alguém me dizia, alguns no Twitter, a República da Galícia, uma coisa assim do género, ou uma província qualquer sob protetorado de uma potência que já não é europeia, que seria dos Estados Unidos. Portanto, nós continuamos a alinhar nesta espiral de loucura, de continuar a dar. Não, El Grande Jefe, eu acredito piamente que o nosso voto conta sempre. O nosso voto tem de continuar a contar sempre. Nós temos de continuar, nem que seja para fazer um voto radical. Quando eu digo um voto radical, não estou a sugerir em partidos que não têm representação parlamentar e que são partidos com ideais racistas, extremistas, ou extremistas de esquerda ou de direita. Não estou a sugerir isso. Eu estou a dizer aqui, nós não podemos desistir, nem que seja para tentar dar uma pedrada no chão. Devemos continuar a votar. Agora, se as pessoas me dizem que os partidos tradicionais, que integram constantemente o arco da governação, que lhes dão apoio, que vão fazer voto nesses partidos, peço imensa desculpa, mas de facto as pessoas continuam a acreditar que existem também unicórnios e por aí fora. E é graças a esse tipo de votos que de facto estas coisas acontecem. Mas nunca desistir de votar. Estar sempre. Muito obrigado, Sr. Jorge Pereira, acima de tudo, pelo seu reconhecimento. Se um dia eu me candidatar, se o senhor votar em mim, olha, ficarei eternamente grato e farei de tudo para honrar o voto, se algum dia. Não é algo que esteja neste momento nos meus planos, mas a pessoa nunca sabe o dia da manhã e convém nunca dizer nunca. Não estou com isto a oferecer-me, estou só a dizer que muitos e muitos dizem nunca e depois as circunstâncias mudam e acaba por acontecer. Bom, mas basicamente aquilo que eu vos posso dizer é que neste momento a União Europeia já está a preparar assim, pacote de sanções, já está a preparar mais dinheiro em ajuda financeira e humanitária para a Ucrânia. Eu pergunto, de onde é que vem este dinheiro? E como é que é possível continuarmos a insistir em injetar e derreter dinheiro num balão de oxigênio que mantém um país Muito obrigado também, Sr. Filipe Damasceno, muito obrigado pela confiança. Como é que é possível nós mantermos ligado às máquinas e injetarmos dinheiro sem nunca acabar? Muito obrigado também, Sra. Emma Smith, muito obrigado. Obrigado também, Sr. Francisco Ramos, obrigado a todos. É bom saber que poderia contar ou que poderia contar, a pessoa não sabe o dia da manhã com o vosso voto. Mas continuamos a injetar dinheiro. E de onde é que vem esse dinheiro? Porque aquilo que eu perspectivo é que este dinheiro, mais tarde ou mais cedo, ou vão ter de aumentar os impostos nos países da União Europeia, ou então, lá está, nós já estamos a perder cada vez mais o Serviço Nacional de Saúde, a justiça em Portugal também é como é por falta de mais, as forças de segurança, ou seja, já não há recursos para quase nada. Mais tarde ou mais cedo, o dinheiro vai ter de vir de algum lado, ou vai acabar, ou vai ter de vir de algum lado. E eu não consigo imaginar outra fonte de dinheiro a não ser nós. Porque muitas vezes as pessoas têm a noção de dizer, bom, mas a União Europeia vai nos dar o dinheiro tal. Vamos lá ver uma coisa. A União Europeia não nos dá dinheiro nenhum. A União Europeia, o dinheiro que a União Europeia... Vão ver quais são as fontes de receitas da União Europeia. A União Europeia não tem receitas próprias, não tem impostos. A União Europeia não tributa ninguém, não recebe
não tem receitas, por exemplo, como os clubes de futebol de bilheteira, não têm fontes de patrocínios. Ou seja, a União Europeia, o dinheiro que a União Europeia tem e que passa para os Estados-membros é dinheiro dos Estados-membros. São os Estados-membros que fazem contribuições e, com base nessas contribuições, a União Europeia alimenta a máquina da União Europeia e depois, por outro lado, transfere parte desse dinheiro também para os Estados em função do tipo de solidariedade. Muito obrigado, Sr. Paulo Rosa, pelo contributo também e pela confiança. Muito obrigado. Alguém me refere? Sim, vou poder falar, vou fazer aqui um especial, como fiz no outro dia, para os alunos de ensino secundário de algumas escolas nacionais e vou explicar aqui como é que funciona o poder legislativo na União Europeia. Quer, por um lado, como é que ele está verificado formalmente e depois também na prática quais são os pozinhos adicionais que acabam por fazer a diferença. Vou fazer também isso para as pessoas perceberem, porque as pessoas também acham que é o Parlamento Europeu que legisla. Não é, mas a verdade é que, e é importante desmistificar isto, o dinheiro que a União Europeia dá, das bazucas e tudo mais, aquele dinheiro não nasce das árvores. A União Europeia não é um Estado que consegue gerar receitas próprias. São as contribuições dos Estados que vão para lá e os Estados depois é que acabam por canalizar para todos os restantes. É tão simples quanto isso. Portanto, aquele dinheiro que a União Europeia está a dar para a Ucrânia é dinheiro dos contribuintes, entre os quais portugueses. É o nosso dinheiro que está a alimentar o esforço bélico da Ucrânia, é o nosso dinheiro que está a manter a Ucrânia ligada às máquinas para algo do qual existe uma ínfima probabilidade de alguma vez poder ser bem sucedida. Portanto, os portugueses continuam a ter aquela que é a carga fiscal mais elevada de sempre em Portugal. E para quê? Para nós estarmos a alimentar o pagamento de armas, o pagamento de alimentos e um presidente absolutamente sem noção que ainda veio dizer esta semana, sugerir à NATO para a NATO bombardear e fazer incursões na Rússia. Portanto, isto é um tipo completamente suicida que não quer morrer sozinho. Aliás, não é por acaso que a retórica agora de muitos responsáveis ucranianos, eu vejo isso pelas redes sociais, é: vocês já estão na guerra connosco. Se vocês já estão na guerra connosco, vocês não podem sair, não podem deixar de apoiar. Portanto, nós já estamos reféns das hostilidades no terreno. Portanto, e é nesse ponto, era isso que os ucranianos queriam, era isso que os Estados Unidos queriam, e era isso que muita gente achava que ia durar meia dúzia de dias e que depois tudo ia acabar. E agora entraram num caminho sem saída e que o dia em que souberem reconhecer que, de facto, a situação é grave e que vão ter de saltar fora, isto não vai acabar bem para eles. Portanto, é tão simples quanto isto. Eu recuso continuar a alimentar pacotes de sanções, sou absolutamente contra pacotes de sanções que sejam aprovados contra personalidades russas e contra os russos, e contra os bielorrussos, que assim então nem têm participação direta nas hostilidades e estão a pagar como se estivessem presentes no terreno, porque isto é simplesmente estéril. Vamos lá ver. Até durante a Segunda Guerra Mundial houve sempre uma intenção de conseguir celebrar algum tipo de paz, fosse com os nazis, fosse como fosse possível. E eu não consigo ver qualquer hipótese de, neste momento, poder ser negociada a paz, quando se continua a injetar dinheiro, a injetar armamento e continua-se a alimentar um estado de hostilidades que só vai continuar a afundar ainda mais a União Europeia. E depois as pessoas vão dizer: bom, não devíamos ter pensado nisso antes. As pessoas, todos aqueles que estão neste momento a avisar e a alertar para os riscos, e que não são só riscos, são acontecimentos que vão acabar por acontecer mais tarde ou mais cedo, são sempre apelidados de putinistas ou de pró-Rússia, pró-Kremlin, do que quer que seja. Portanto, nós estamos a analisar factos. Nós estamos a analisar e a expor factos, mas através das nossas certezas ou esperanças. Uma coisa é eu querer que a conflitualidade encerre no imediato. Outra coisa é eu ir para a televisão e dizer o conflito vai acabar rapidamente. É completamente diferente uma expectativa e uma fezada de um facto, de uma certeza. E, portanto, quando se entra neste nível de complicação, é extremamente complicado. Mas, volto a dizer, nós vamos aprender da pior forma. Ora bem, eu espero amanhã estar de volta para tentar explicar e dar aqui algumas luzes sobre um acórdão que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos teve recentemente por
produziu recentemente relativamente à Rússia e à situação na Ucrânia, como devem calcular, juízes ocidentais, à partida, a probabilidade de podermos ter uma decisão neutra não é propriamente a melhor, não é propriamente uma grande probabilidade disso acontecer, mas acho que era interessante nós estudarmos os pontos que ali estão. Entretanto, agradeço a todos aqueles que fazem as contribuições a nível financeiro, quer aqui através do YouTube, quer através do MBWay, quer através do Revolut, quer através do IBAN, quer através do PayPal. O meu muito obrigado. A todos aqueles também que me enviam sugestões. Sr. Paulo Couto, sem dúvida. Eu espero trazer aqui o Rogério Anitalian também, para ele falar desse conflito da Arménia e dessa situação da Arménia, porque acho que é uma voz muito importante e extremamente conhecedora dessa realidade na Arménia. Espero conseguir articular com ele para ver se ele consegue vir. Eu agradeço também a todos aqueles que deixam o gosto, que é muito importante quando entram aqui e deixarem o gosto no canal, ajuda a promover, ajuda a difundir, ajuda de certa forma a promover ainda mais estes conteúdos. Portanto, subscrevam também o canal de Telegram que eu tenho, acompanhem pelo Twitter, acompanhem-me também em todas as redes sociais em que eu consigo ter aqui expressão. Agradeço todas as dúvidas que deixam, todas as questões que colocam, todas as observações que fazem também. Senhora Olga Guedes, muito obrigado também e vamos fazer com que as coisas sejam conhecidas. Acho que estamos todos juntos, acima de tudo, a bem da verdade. Não é bem de uma propaganda, não é bem de algo ideológico, é a bem da verdade. Portanto, continuem a contar comigo e Sr. Mantequeira da Cunha pode fazer os contributos, ora através diretamente aqui do YouTube, ora através do MBWay, podem enviar também através do MBWay para o número que eu tenho disponibilizado sempre na descrição e que eu vou colocar aqui, ora através de PayPal. Senhora Tessa Pedroso, eu já tentei falar 3 vezes com o Pepe Escobar. Eu não sei se aquele e-mail que eu tenho, se ele ainda visita esse e-mail, se ele ainda vai ver ou não, mas é a única forma possível que tenho de contactar com ele, era aquele e-mail. Ele, para não me responder, eu acho que se ele estivesse indisponível, ele próprio diria, olha, não tenho interesse, não vou, tudo mais. Agora, com 3 e-mails, eu nem sequer tenho nota de ele conseguir lê-los, acho que acaba por ser um problema. Porque ele não deve ver, se alguém souber algum outro meio direto de acesso ao Pepe Escobar, com todo o gosto, para mim é um prazer, sigo o Pepe Escobar há anos. Portanto, Sra. Helena Arquipova, большое спасибо. Sr. Filipe Damasceno, traga o General Agostinho Costa também. Por acaso, esse é um aspecto interessante antes de nós irmos. Não, Sr. José Francisco Fernandes, esse MBWay já foi temporário, por causa de um obstáculo que eu tive. Portanto, atenção, foi por MBWay, esse MBWay 912288000 era um outro temporário que eu tive, porque o 93 esteve indisponível durante uns dias. Portanto, agora o número é mesmo aquele 935300000. Ora bem, qual é que é a questão com o Major-General Agostinho Costa, com o Major-General Carlos Branco e até com o Bruno Amaral Carvalho? Eu gostaria, naturalmente, de tê-los aqui no canal e acho que existe disponibilidade de qualquer um deles para poder vir aqui ao meu canal falar e podemos trocar aqui algumas impressões. O meu receio é que as pessoas julguem de alguma forma, e quando eu digo as pessoas, não são vocês, são as pessoas de fora que julguem que existe aqui algum tipo de complô com outro tipo de entidades estatais por trás para alinhar discursos, para agregar agendas, para produzir eco, e eu não quero que alguma vez se venha a pensar nisso, estou a dizer com toda a abertura, naturalmente isso não existe, não há nenhum, pelo menos eu falo por mim, eu nunca recebi uma mensagem ou um mail a dar dicas sobre o que quer que fosse, ou a sugerir que eu falasse o que quer que fosse. Eu asseguro isso por mim. Os restantes, não sei se será o caso, quero acreditar que não. À partida, não tenho como acreditar que eles recebam algum tipo de
de diretrizes ou de instruções por parte de terceiros, mas só eles é que serão as melhores pessoas para esclarecer, mas acredito que não. Mas para todos os efeitos, não pensar assim, Jorge Pereira, esse indivíduo, naturalmente, que nunca poderia ser convidado para aqui, e mesmo que eu tivesse interesse em convidá-lo, lá está, eu garanto a 101% que ele jamais aceitaria. Aliás, eu vou mais longe, ele nem sequer me responderia, quanto mais aceitar ou rejeitar. E pronto, e basicamente o que eu vos quero dizer é que o meu receio é só esse, é que perante terceiros, eu também, tal como o senhor Miguel Machado, eu também não vejo incompatibilidade nenhuma. O problema é que, do ponto para fora, vai haver gente que mais tarde ou mais cedo vai usar argumentos. Estão a ver, eles estão todos alinhados, eles estão todos feitos, eles recebem instruções de alguém que nós não sabemos quem é em concreto e eles estão a tentar passar a palavra e reproduzir eco daquilo que vem de Moscou. Era só por isso. Agora, eu teria todo o prazer e todo o gosto em estar aqui, quer com o Major-General Carlos Branco, quer com o Major-General também Agostinho Costa, quer com o Bruno Amaral Carvalho, teria todo o gosto. Só não os convidei mesmo por este motivo que eu vos disse. Portanto, mas quem sabe mais tarde as coisas possam alinhar-se de outra maneira e tenho a certeza que realmente iria ser uma conversa muito boa. Portanto, o meu muito obrigado a todos aqueles que continuam sempre a acompanhar, que continuam sempre a deixar o seu gosto, o seu comentário, fazer o seu contributo e, basicamente, aquilo que eu vos digo é que é desejar-vos uma excelente noite e até uma próxima oportunidade. Portanto, o meu muito obrigado. Tenho